Quantas vezes por semana você vai à igreja? Escreve aqui nos comentários o número. Pode ser 1, 2, 3 ou 0. Escreve aqui. Porque independentemente do número que você escreveu, eu preciso te dizer algo que vai mudar completamente. A forma como você entende a adoração a Deus. A adoração não acontece apenas no domingo. Não acontece apenas quando há música ao vivo, um pregador no púlpito e pessoas ao redor. A adoração mais poderosa que você pode oferecer a Deus não está no templo, está no supermercado. No trânsito, na cozinha, no escritório, no silêncio do quarto às 3 da manhã. E hoje eu vou te mostrar por que isso é verdade e como viver isso na prática. Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos, através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Eu quero começar sendo honesto sobre algo que acontece. Com muitos cristãos sinceros e dedicados, existe uma separação invisível que vai se formando na vida de muitas pessoas entre o tempo sagrado e o tempo comum. O tempo sagrado é o domingo na igreja, o culto de quarta, o grupo de oração, a leitura da Bíblia de manhã. O tempo comum é todo o resto. O trabalho, as compras, o trânsito, as conversas do dia a dia, as tarefas domésticas, os momentos de lazer. E essa separação cria uma vida espiritual que funciona como um interruptor. Liga no domingo, desliga na segunda, liga na oração da manhã, desliga quando o dia começa de verdade. E as pessoas que vivem dessa forma frequentemente descrevem uma sensação de que a fé é real, mas limitada, que Deus existe, mas fica guardado em um compartimento específico da vida, enquanto o resto funciona de forma essencialmente secular. Mas isso não é o que a Bíblia ensina sobre adoração. E hoje eu quero te mostrar o que a Escritura realmente diz sobre isso, porque a revelação bíblica sobre adoração é muito mais ampla, muito mais rica e muito mais transformadora do que a maioria das pessoas percebe. Eu quero começar te contando sobre alguém. Vou chamar ela de Cristina. Cristina tinha 36 anos e era enfermeira. Ela amava a Deus, ia à igreja toda semana, participava ativamente do ministério de louvor, mas havia uma divisão clara na sua vida entre o tempo da igreja e o tempo do hospital. No hospital ela era profissional, eficiente, dedicada, mas não necessariamente consciente da presença de Deus em cada gesto, em cada cuidado com os pacientes, em cada decisão difícil que precisava tomar. Um dia, durante um plantão particularmente pesado, ela estava cuidando de um paciente idoso que estava em estado grave e que claramente estava com medo. E em um momento de exaustão, ela fez algo quase instintivo. Ela segurou a mão do paciente e disse em voz baixa que ele não estava sozinho. Uma frase simples, humana, que saiu do coração sem planejamento. E foi naquele momento que algo mudou na forma como Cristina via o seu trabalho. Ela percebeu que aquele gesto, aquela presença, aquele cuidado com um ser humano vulnerável era tão ato de adoração quanto qualquer música que ela havia cantado no palco da igreja, que o hospital podia ser um altar, que cada paciente podia ser um encontro com Deus disfarçado de trabalho cotidiano. E essa percepção transformou completamente a forma como ela vivia os seus dias de trabalho. Não porque as condições do hospital melhoraram, não porque o trabalho ficou mais fácil, mas porque ela passou a habitar cada momento com uma consciência diferente, a consciência de que estava diante de Deus o tempo todo, não apenas no domingo. Compartilha este vídeo agora com alguém que sente essa divisão entre o tempo sagrado e o tempo comum na própria vida. O que vem a seguir pode mudar a forma como essa pessoa vive cada dia. Agora eu quero te mostrar o fundamento bíblico para essa compreensão mais ampla de adoração. E o texto central que eu quero explorar está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo escreve: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu preciso que você veja o que
Paulo está dizendo aqui com toda a clareza que esse texto merece. Paulo não está falando sobre cantar músicas de louvor. Não está falando sobre ir à igreja. Não está falando sobre qualquer prática religiosa específica. Ele está falando sobre apresentar o corpo como sacrifício vivo. O corpo. Com tudo o que o corpo faz. As mãos que trabalham, os pés que caminham, a boca que fala, os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. E Paulo chama isso de culto racional. A palavra em grego é logiken latreia, que pode ser traduzida como adoração razoável, adoração lógica ou adoração espiritual genuína. Como se Paulo estivesse dizendo que a adoração mais lógica, a que faz mais sentido à luz de tudo o que Deus fez por nós, é exatamente essa, a que envolve a vida inteira, não apenas as horas dentro do templo. Isso é revolucionário, porque significa que a adoração não é primariamente um evento que você vai, é uma postura de vida que você habita. Não é algo que acontece durante o culto de domingo. É algo que acontece quando você lava a louça com gratidão, quando você dirige no trânsito com paciência, quando você trata um colega de trabalho com dignidade, quando você cuida dos filhos com amor nos momentos em que está exausto, quando você é honesto, em uma situação onde a desonestidade seria mais conveniente. Deixa um like neste vídeo se essa compreensão de adoração está tocando o seu coração de uma forma nova. Esse gesto simples ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse ensinamento. O segundo texto que eu quero te mostrar está no Evangelho de João, capítulo 4, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Essa é uma das conversas mais teologicamente ricas de todo o Novo Testamento, e ela acontece em um contexto muito específico que precisamos entender. A mulher samaritana havia perguntado a Jesus sobre o lugar correto para adorar. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Os judeus adoravam em Jerusalém. E ela queria saber quem estava certo, qual era o lugar sagrado real, onde a adoração a Deus acontecia de verdade. E a resposta de Jesus foi uma das mais transformadoras de toda a Escritura. Ele disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a si mesmo adoradores assim. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo que a adoração genuína não tem endereço. Não precisa de um monte específico. Não precisa de um templo específico. Não precisa de uma cidade específica. Ela acontece em espírito e em verdade, onde quer que o adorador esteja. No Monte Gerizim, em Jerusalém, no hospital, no escritório, na cozinha, no carro, em qualquer lugar onde um coração genuíno se voltar para Deus com sinceridade. Isso foi absolutamente revolucionário para a cultura religiosa da época, onde o lugar de adoração era considerado tão importante quanto a adoração em si. E continua sendo revolucionário hoje para qualquer pessoa que ainda associa a adoração exclusivamente a um lugar físico específico, seja uma catedral imponente, uma igreja local ou qualquer outro espaço religioso. A adoração em espírito e em verdade que Jesus descreve é portátil. Ela vai com você. Ela não fica guardada no templo, esperando pelo próximo domingo. Ela pode acontecer agora onde você está, com quem você é, fazendo o que você faz. Escreve aqui nos comentários: a minha adoração não tem endereço. Ela vai comigo onde eu for. Faça essa declaração agora. Agora eu quero te mostrar exemplos práticos e concretos de como a adoração acontece fora da igreja, porque eu não quero que esse ensinamento fique apenas no nível teológico. Eu quero que ele desça para o nível da vida real. O primeiro exemplo é o trabalho como adoração. Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo quanto fizerdes, não apenas as coisas religiosas, não apenas o serviço na igreja. Tudo. O relatório que você está preparando, a reunião que você vai conduzir, o cliente que você vai atender,
a sala de aula que você vai ensinar, o código que você vai escrever, o paciente que você vai cuidar. Quando você faz o seu trabalho com excelência, com integridade, com o cuidado genuíno de quem sabe que está representando algo maior do que o próprio interesse, você está adorando. O trabalho bem feito, motivado pelo amor a Deus e ao próximo, é um ato de adoração tão real quanto qualquer hino cantado no culto. Vou te contar sobre mais uma pessoa. Vou chamar ele de Ricardo. Ricardo era marceneiro. Ele trabalhava sozinho na sua oficina, criando móveis sob encomenda. Um dia um pastor amigo lhe disse algo que mudou a forma como ele via o seu trabalho. O pastor disse que cada móvel que Ricardo fazia com cuidado, com precisão, com o respeito pelo material e pelo cliente, era uma forma de honrar o Deus que criou a matéria, que deu ao ser humano a habilidade de transformá-la e que se importa com a qualidade do que é feito com as mãos. Ricardo nunca mais entrou na oficina da mesma forma. Ele começou a iniciar cada dia de trabalho com uma oração simples, pedindo que as suas mãos fizessem algo digno e que o resultado honrasse tanto o cliente quanto a Deus. Não havia música de louvor tocando, não havia pregação, não havia nenhum elemento religioso visível. Mas havia um marceneiro adorando a Deus com serrote e lixa. O segundo exemplo é os relacionamentos como adoração. João escreve em sua primeira carta: se alguém diz que ama a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A forma como você trata as pessoas ao redor é uma expressão direta da qualidade da sua adoração a Deus. Não dá para adorar verdadeiramente a Deus no domingo e tratar as pessoas com desprezo na segunda. Não dá para levantar as mãos em louvor e abaixá-las para humilhar um colega de trabalho. Não dá para cantar sobre o amor de Deus e fechar o coração para as necessidades de quem está ao lado. O amor ao próximo não é uma consequência opcional da adoração. É parte integrante dela. É um dos principais campos onde a adoração se manifesta ou se contradiz na vida real. Isso significa que a conversa que você tem com um familiar difícil pode ser um ato de adoração se você a conduz com paciência e amor genuíno. Que o perdão que você estende a alguém que te magoou é um ato de adoração. Que a generosidade com alguém que está em necessidade é um ato de adoração. Que a honestidade em uma situação onde a mentira seria mais fácil é um ato de adoração. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, inscreva-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você aqui. O terceiro exemplo é a gratidão como adoração. A Bíblia fala sobre dar graças em tudo, não por tudo, mas em tudo, em toda circunstância, em todo momento, não necessariamente sentindo gratidão espontânea por cada coisa difícil que acontece, mas cultivando uma postura de reconhecimento da bondade de Deus mesmo no meio das dificuldades. Quando você para antes de uma refeição simples e genuinamente agradece a Deus pelo alimento, você está adorando. Não a gratidão automática e mecânica dita por obrigação, mas o reconhecimento real de que aquele alimento é uma bênção que não é garantida, que existe um Deus que cuida de você e que providenciou aquilo. Quando você olha para o céu estrelado e sente algo que não consegue nomear completamente, mas que é próximo da maravilha, você está adorando. Quando você segura nos braços uma criança recém-nascida e percebe a magnitude do mistério da vida, você está adorando. Quando você ouve uma música que não tem nada de religioso, mas que é tão bela que faz o coração parar por um instante, você está adorando, porque toda beleza genuína aponta para a fonte de toda beleza. A adoração no sofrimento é uma das formas mais puras de adoração que existem, porque ela não depende das circunstâncias estarem boas. Ela não depende de sentir a presença de Deus de forma tangível. Ela depende apenas de uma escolha do coração de continuar honrando a Deus, mesmo quando não há motivo visível para isso. Comece com pequenas pausas intencionais ao longo do dia. Antes de entrar em uma reunião importante, um segundo de consciência da presença de Deus. Antes de responder a uma mensagem difícil, um momento de orientar o coração.
Ao olhar pela janela do escritório, um instante de gratidão. Ao pegar no colo um filho ou um neto, uma percepção de que aquele momento é sagrado. Não precisa ser longo, não precisa ser elaborado. É apenas o cultivo de uma consciência que vai, com o tempo, transformando a textura de toda a vida. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, este é o momento certo. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Eu quero também falar sobre o que não é adoração cotidiana, porque esse ensinamento pode ser mal compreendido de uma forma que seria prejudicial. Quando digo que a vida comum pode ser adoração, não estou dizendo que a adoração coletiva na igreja não importa. Ela importa profundamente. A comunidade de fé, o culto coletivo, o louvor em conjunto, a pregação da palavra, os sacramentos, tudo isso tem um lugar insubstituível na vida cristã saudável. O que estou dizendo é que a adoração não se limita a esses momentos, que ela pode e deve transbordar para todos os outros momentos também. Que a vida de fé não tem um interruptor que liga no domingo e desliga na segunda. Que o mesmo Deus que você encontra no culto está presente quando você está lavando a louça, dirigindo no trânsito, trabalhando no escritório, cuidando dos filhos. A adoração cotidiana não substitui a adoração coletiva. Ela a completa. Ela é o elo que conecta os momentos formais de encontro com Deus com o restante da vida, criando uma continuidade que transforma a fé de um evento semanal em um estilo de vida permanente. Eu também quero ser honesto sobre o fato de que cultivar essa consciência da presença de Deus no dia a dia não é fácil. A vida é barulhenta, é exigente, é distrativa. O celular, as demandas do trabalho, as preocupações familiares, as pressões financeiras, tudo isso compete pela nossa atenção de forma constante e agressiva. E manter uma consciência de Deus no meio de tudo isso requer prática, intenção e uma disposição de começar de novo cada vez que a consciência se perde. Mas é exatamente nessa dificuldade que a prática tem valor. Porque cada vez que você escolhe, no meio do barulho da vida, orientar o coração de volta para Deus, você está fortalecendo um músculo espiritual que vai, com o tempo, se tornando mais natural, mais automático, mais integrado à forma como você vive. E o resultado final desse processo é uma vida que não precisa de um lugar sagrado especial para encontrar Deus, porque Deus está em todos os lugares, e o coração que aprendeu a reconhecê-lo o encontra em todos os lugares também. Agora eu quero encerrar este ensinamento com uma declaração que eu quero que você repita em voz alta de onde você estiver. Feche os olhos, respire fundo, pense na semana que vem, nos lugares comuns que você vai frequentar, nas tarefas comuns que vai realizar, nas pessoas comuns com quem vai interagir, e repete comigo com convicção. A minha adoração não termina quando saio da igreja. Ela começa de verdade quando entro na vida. Eu adorarei a Deus com o meu trabalho, feito com excelência e integridade. Eu adorarei a Deus com os meus relacionamentos, tratando cada pessoa como alguém que carrega a imagem de Deus. Eu adorarei a Deus com a minha gratidão, reconhecendo a sua bondade em cada momento do dia. Eu adorarei a Deus com a minha honestidade, escolhendo o certo mesmo quando é difícil. E eu adorarei a Deus mesmo no sofrimento, confiando nele quando não entendo. A minha vida inteira é um ato de adoração. Em nome de Jesus, amém. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta para o próximo vídeo. Qual tema você quer que eu traga aqui no Refúgio de Oração? A armadura de Deus em Efésios 6? Como memorizar as Escrituras? Oração para a restauração do casamento? Oração para quem sofreu traição? Escreve nos comentários o tema que você mais precisa ouvir agora. Eu vou ler cada sugestão, e o próximo vídeo vai ser baseado no que vocês pedirem. Compartilha este vídeo com alguém que sente essa divisão entre o tempo sagrado e o tempo comum na própria vida. A sua mensagem pode ser o início de uma transformação que essa pessoa não estava esperando. Não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração
e um novo ensinamento esperando por você.